no capítulo 13, e como a gente sempre diz aqui, né, é importante que os nossos amigos chegando em casa possam ler o capítulo 13 para gravar o que realmente a gente conversa aqui, porque a ideia que a gente passa é sempre uma ideia muito pálida, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra extremamente densa, e nós que estamos há tanto tempo no movimento espírita, a gente vê em alguns momentos o pessoal fazendo seminário o final de semana inteiro com um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vários expositores comentando determinado assunto. Então, essa riqueza é muito difícil para a gente trazer aqui sempre, quando a gente pega um capítulo ou um trecho do capítulo e a gente conversa 20, 30 minutos, é difícil da gente compactar esse conhecimento que é muito vasto. Então a gente sempre recomenda a leitura em casa para poder absorver aquilo que a gente pode comentar aqui e até para verificar se o que estamos estudando aqui está correto, interpretar, olhar, estudar com outros olhos, né? O capítulo 13, ele é um cântico à caridade, assim, um louvor à caridade, todo o capítulo, né? E eu vou começar lá pelo fim, no item 15 do capítulo, tem uma historinha que eu vou ler. E diz assim: 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno, e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu reconheço. Fui rico e doei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, surpresa! Exclamação. Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez muito pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação. Ao outro: deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Essa história que os Espíritos trazem, um Espírito protetor, assim nessa mensagem do item 15, ela é da mesma linha do óbolo da viúva, a parábola que Jesus contou. Que, aliás, não foi uma parábola, foi um episódio que ocorreu com Jesus, né? E no óbolo da viúva a essência é a mesma, porque no templo entra um homem e larga um saco de moedas ali no gasofilácio, no local das oferendas. E entra uma viúva e larga uma moeda no local das oferendas. E Jesus diz aos apóstolos: em verdade vos digo que essa moeda vale muito mais, né? O óbolo da viúva vale muito mais do que todo aquele dinheiro dado pelo fariseu, porque ela deu daquilo que não tinha para dar. A história ilustra bem, né? Porque nos faz pensar numa balança, né? É bem visual, uma balança com um saco gordo e uma balança com um saco fininho, pequenininho, e há uma inversão, né? O saco pequeno, o lado vazio da balança pesa mais, erguendo um monte de moedas que estava no outro saco, indicando aí para nós uma ideia de escala, né? De medida. Por quê? Porque aquela balança
não estava pesando o peso que nós estamos imaginando, né? O peso tátil que nós conhecemos, o peso das coisas, quanto pesa 500 gramas, 1 quilo, aquela balança estava regulada em outra escala. E é importante que a gente pense sobre isso. Os nossos padrões de valores, as nossas escalas, aquilo que a gente usa para olhar para nós, principalmente, para olhar para a vida e evitando olhar para os outros. São as medidas que nós temos. Por que eu já disse evitando olhar para os outros? Porque, em geral, as nossas medidas são essas que nós estamos acostumados, o que nós possuímos, o que nós pegamos, o que nós pesamos, o que nós medimos, o que nós contamos. Essas são as medidas do nosso dia a dia. Mas, colocado na balança aqueles 2 sacos, a balança pesou usando uma escala diferente. Afinal, o saco que pesava muito menos virou a balança. O que estava, qual era a medida, né, que estava calibrada aquela balança? Qual era a escala que estava sendo usada para aquela balança? É a escala da moral, do que é bom, do que é belo, do esforço, do desejo de fazer o bem. Em resumo, é uma escala de caridade. Nós lemos aqui no capítulo 13, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Vejam bem, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tudo que a gente estuda aqui o tempo todo, e a gente estuda fatiado para a gente poder entender, estuda a piedade, estuda a benevolência, estuda o perdão, estuda o amor, estuda a justiça. Todas as virtudes estão reunidas na caridade. Por isso que é tão difícil para nós imaginar a balança invertendo. Aqui tem um saquinho bem levezinho e aqui tem um peso bem grande, mas ela inverte. Mesmo figurativamente na nossa mente, a gente fica com dificuldade. Aqui até para fazer, eu tenho que me esforçar para fazer o desenho com as mãos ao contrário. Porque essa é uma escala que nós não conseguimos penetrar com profundidade. Já que a caridade resume todas as outras as virtudes. E nós temos tão pouco de todas as virtudes, como é que a gente consegue calibrar essa medida? E é por isso que a gente continua aqui estudando, voltando, retornando e nos esforçando. E esse esforço já é o segredo dessa caminhada, dessa aferição que nós vamos fazer nos nossos valores. Porque, voltando à história, tanto da oferenda da viúva como dos 2 homens, do item 15 do capítulo 13 do Evangelho, nós vamos ver que estava por trás ali um esforço, uma entrega além da condição normal, vamos chamar assim, porque no nosso nível evolutivo, em geral, nós damos aquilo que nos sobra, que foi a leitura que a Inês fez aqui, a leitura preparatória. Nós entregamos ao próximo aquilo que nós não vamos mais usar, sejam as nossas roupas. Quando a gente vai lá no guarda-roupa, traz uma roupa para o centro espírita, é porque a gente não vai mais usar. Quando a gente vai no supermercado, traz 1 quilo de massa, de arroz e tal, é porque não vai nos fazer falta. Não está errado isso, não está errado.
a caridade que nós fizemos sempre é mérito nosso. Mas a aferição dessa balança mostra que existe um passo além disso. Porque tanto o homem que estava com aquele mísero saquinho transparente na balança, como a viúva que larga uma só moeda na oferenda do templo, estão dando de algo que não tinham. Não tinham, estavam retirando recursos de si para dar ao próximo. E lembrem que eu acabei de falar do esforço. Então isso exige um esforço. O nosso esforço inicial para todos nós, a maioria de nós, é de entender esta escala, de compreender esta medida. Porque à medida que nós vamos estudando, compreendendo, nós vamos nos qualificando para praticar isso. Para praticar, verdadeiramente praticar. A visão, por enquanto, que nós estamos entrando aqui, ainda é uma visão de doação de algo que nós estamos vendo. Estou falando em moedas, estou falando em roupas, em alimentos. Mas ela já serve para aferir essa escala de medida. E nós sabemos, conhecemos, todos nós já vivemos isso em algum momento, daquele vizinho, aquela pessoa que nós auxiliamos, às vezes quando nós temos a oportunidade de dar algum alimento para alguém que bate nos nossos lares. Quantas vezes a gente já viu alguém que tem muito pouco repartir o que tem? Estes moradores de ruas, às vezes, que tem tão pouco, a gente vai ali, dá um sanduíche, dá uma coisinha, ele tem mais 2 animaizinhos, ele parte, ele está com fome com certeza, ele parte e dá um pedacinho de sanduíche para o seu cachorro, dá para o outro. Se tiver mais um morador de rua que não ganhou, ele vai lá e dá mais um pedaço. E a gente observa isso. Então, nós compreendemos que há aqueles que estão prontos para fazer isso. Há aqueles que, tendo pouco, sabem como é difícil ter pouco ou não ter nada. O que mostra que nós vivemos experiências, ou teremos que viver experiências, que nos levem a regular os nossos valores. E aí vem um grande ensinamento da doutrina espírita, que é importante que a gente conecte isso com essa escala de caridade. Aquilo que chega até nós, aquilo que vem até nós, que a vida nos traz como ensinamento, serve justamente para alterar os nossos valores. A nossa existência atual se apresenta como uma oportunidade maravilhosa de estudo, de espiritualização. E esses dias nós conversávamos sobre isso nos grupos de estudo, e nós estávamos comentando o que nós vamos fazer na próxima existência. A gente vai desencarnar, vai voltar, o que a gente vai fazer na próxima existência? E a gente estava falando a respeito de, nós vamos voltar para estudar, vamos ser espírita de novo daqui a 100 anos, 150 anos. E a gente fazendo reflexões com o grupo, a gente percebeu, não, tomara que não. Tomara que a gente não seja espírita de novo. Mas por que Gustavo está dizendo uma coisa dessas? Porque se a gente está estudando e a gente conseguir colocar o suficiente desses valores no nosso íntimo, provavelmente na próxima existência nós vamos nascer num momento, num ambiente propício à prática da caridade já de modo mais extremo, mais extremado, mais próximo da escala da nossa balança que mede a verdadeira caridade. Ou seja,
Talvez não sejamos espíritas, mas vamos trabalhar no meio onde nós vamos doar muito de nós próprios. Vamos nascer num ambiente onde haverá uma entrega pessoal muito grande para que façamos o bem com naturalidade. Que seria a consequência de uma existência onde a gente estudou muito. Se tudo der certo nessa, né? A gente realmente botar para dentro esses valores, na próxima a gente vai pedir para praticar. Não que a gente não pratique nessa, não me entendam mal. Mas é que se a gente começa a pensar nos exemplos e ver outros irmãos que nem sequer têm bandeiras religiosas e que dedicam a sua vida inteira ao próximo. Nós sabemos isso. Esses tempos a Rede Bandeirantes, né, há um tempo atrás, ela fazia aquele quadro Fazer o Bem, parceiros voluntários, vocês lembram dessas reportagens, né? E aparecia toda semana 3, 4, 5 pessoas diferentes que entregam a vida inteira ao próximo e não, nem sequer professam, ou se professam uma religião, nem sequer dizem, não fazem propaganda dessa religião. E o Livro dos Espíritos colabora com essa visão. Porque quando nós iniciamos o estudo das leis morais, nas primeiras questões da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o homem conhece as leis divinas. E os Espíritos reveladores dividem os homens em 2 categorias. Aqueles que decidem estudá-las e aqueles que as praticam. Está lá. Questão 610, 11, 12, 13. Então já estava ali classificado, né? Quando a gente lê e estuda ali, a gente vê, estou estudando. Né? Ou seja, tem um outro grupo, tem um grupo estudando, um grupo praticando. Porque a pergunta de Kardec é clara: quem conhece as leis divinas? Então, veja que quando se torna natural, que está introjetado, não se está estudando, está se praticando. É constrangedora a verdade, né, de O Livro dos Espíritos assim, na nossa cara, assim, quando a gente fica olhando. Mas a gente tem que reconhecer que nós estamos no caminho, que é o que nos cabe. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Nesse esforço de dar o que nós não temos, ainda esclarece o capítulo 13 que nós podemos fazer a caridade em pensamentos, na prece, em doação, em ouvir o próximo. E aí nós vamos pegar os conceitos que ali estão para estudo no capítulo 13, aonde eles falam, os espíritos, da caridade moral e da caridade material. Elas estão divididas apenas para o nosso entendimento, porque elas não devem estar apartadas, porque foi justamente a separação da caridade moral e da material que fez com que aquela balança virasse. O homem que doou muito, era muito rico, doou por ostentação. Nós lemos ali no item 15. Só fez a caridade material. Aquele que doou 1 ou 2 moedas, que doou o que não tinha, fez a caridade moral. E por isso a balança pendeu para o seu lado. Mas agora vamos deixar as moedas de lado, porque as moedas nos atrapalham muito, né? O dinheiro nos atrapalha muito e turva o nosso pensamento, né? Fica difícil a gente pensar enquanto a gente está preocupado com o saldo bancário, se amanhã vai ter dinheiro para aquele Pix ou não. Então vamos deixar um pouquinho de lado a visão das moedas. Continuamos ainda no esforço de fazer o bem. Então, qual será a oferta de dar o que não temos
quando nós não estamos falando de algo material? Como é que nós damos o que não temos quando não é material? Alguém já parou para pensar nisso? Como é que eu dou o que eu não tenho se eu não estou falando de coisas materiais? Quando a gente chega em casa, entra no nosso lar, dá um bom dia, boa noite, oi, e algum dos nossos familiares emite um som estranho, que mais parece um grunhido, e a gente fica assim, aqui tem coisa. E aí a gente tem aquela vida de relação que nós temos na família. E aí existem os atritos. E nós não temos paciência. A gente não tem tolerância. A gente não tem benevolência. Mas a gente tem o esforço. Então a gente pode fazer o esforço de dar o que nós não temos. Porque nós não somos só emoção, nós somos razão. Nós somos inteligentes, a inteligência é um atributo do Espírito. Então eu consigo, apesar da falta de algumas virtudes, assumir um papel com esforço. E se não é natural no primeiro momento, será natural dentro de algum tempo de esforço. Então nós começamos praticando uma virtude, dando aquilo que nós não temos. Então eu vou doar o que eu não tenho. Eu entro em casa, estou irritado, alguém me dá uma resposta, eu vou dar um sorriso. Ou vou dar um silêncio. É um esforço que eu faço. É a moeda que eu não tenho, que eu tiro do bolso e coloco para ofertar. É algo que eu estou construindo. Eu não tenho posse. Quando eu tenho posse, eu não sou aquele que estuda as leis divinas, eu já sou aquele que as vivo. Então eu entro em casa sorrindo, contagio todos, exalando amor. Ninguém tem coragem nem de mexer comigo, porque eu sou o bem, pessoa. Mas como nós não somos assim, a gente faz um esforço. E aí nós vemos o óbolo da viúva, nós transformamos as moedas num valor maior, que é um esforço de fazer o bem. Então, verdadeiramente, nós não temos paciência, tolerância, benevolência para dar o tempo inteiro. Nós retiramos de um coração que ainda está vazio de virtudes. Mas há um esforço racional para fazer isso. Há um desejo de fazer estas moedas que são os verdadeiros valores da vida. Os valores que efetivamente nos farão felizes de acordo com as leis divinas, que são as virtudes que nós viemos construir. Há um desejo sincero de multiplicar essas virtudes em nós. Porque em estudando, nós já compreendemos que este é um caminho para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que nos cercam. E todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos estar num bom ambiente familiar, de trabalho. Então é lícito esse esforço. Divaldo Franco, em algumas de suas palestras, dizia: olha, não amo ainda, mas finge que ama. Vai fingindo que ama, porque daqui a pouco vai estar amando de verdade. É o óbolo da viúva. Eu não tenho para dar, mas eu estou me esforçando. Eu vou entregar a paciência, eu vou entregar o sorriso, eu vou entregar
o silêncio, quando a gente não tem condições de dar uma resposta positiva para alguém, naquele momento de embate, de irritação, a gente entrega o silêncio. Baixa a cabeça, baixa os olhos, evita a contenda, já é um esforço. São os primeiros passos, para que depois vai vir o sorriso natural, vai vir aquela bondade envolvente. Vai levar um século, 2 ou 3, mas vai vir. Nós temos que entender o mecanismo que está sendo construído no nosso íntimo pela própria natureza que se apresenta em nosso íntimo. Fazer o bem para nós é natural. Se não fosse natural, a nossa sociedade seria um caos. Pensemos bem nisso sempre. A gente sai pela rua à noite, agora há pouco nós comentávamos aqui da segurança. Porque de noite é escuro, vem aqui e tal, puxa vida, né? Sempre tem um risco, a gente quer evitar um risco de assalto, de encontrar alguém e tal. Mas a gente esquece que 99% da população é boa, faz o bem. Agora, claro, basta esse 1% para a gente encontrar na rua que a gente vai ter dificuldades. Mas é um aprendizado para nós, para nos lembrar do esforço que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ser bom sempre, acreditar na bondade. Né? Não foi Anne Frank que escreveu no seu diário, né? Escondida anos dos nazistas naquele quarto camuflado no seu apartamento, né? Não importa o que aconteça, eu acredito na bondade humana. Vivendo uma situação extrema de perseguição aos judeus, escreveu: não importa o que aconteça, eu acredito na bondade humana. Então estava certo, porque se não fosse natural fazer o bem para todos nós iríamos viver numa sociedade caótica, porque todos nós faríamos horrores. Somos muito primitivos ainda. Mas, felizmente, o que prepondera em nós é fazer o bem. E é por isso que, estudando as leis divinas, nós estamos dando um passo importante numa construção que vai nos levar a conseguir aferir a nossa balança com esses valores que nós citamos aqui, da caridade moral, do esforço para fazer o bem, do belo, da valorização das leis divinas, da valorização do espírito que somos, da compreensão e da tolerância dos valores, da diversidade que nós vivemos. E, naturalmente, isso nos trará uma felicidade que é aquela que os Espíritos dizem quando estão explicando: não saiba o que dá a mão direita à esquerda. Não saiba o que... inverti tudo. Não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, ou seja, o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Ou seja, o bem que nós fazemos, a modéstia, a entrega a esse bem, vai fazer nascer, frutificar em nós um amor, uma forma de crescimento moral que nós viemos aqui adquirir. Quando nós voltamos lá, naquele trecho que eu li, que a caridade resume todas as virtudes, vejam que interessante. Porque quando nós caminhamos em direção à caridade, a gente reúne todas aquelas fatias que a gente estuda aqui. E parece que vai ficando mais simples a compreensão, vocês não acham? Porque se eu fico pensando assim, bom, eu não sou paciente, não sou benevolente, eu não sou tolerante, eu não perdoo, vai ficando uma lista tão grande, mas daí eu começo a pensar, bom, mas eu posso fazer a caridade. Eu posso não ter muito amor, mas eu posso tentar ser bondoso.
E essa caminhada em direção à caridade, esse esforço, que é a característica que o capítulo 13 todo pinta para nós, vai fazer com que as outras virtudes venham crescendo. É como se a gente chegasse no jardim divino, que é o nosso íntimo, e desse uma arrumada no jardim, abrindo espaço para que aquelas sementes divinas começassem a brotar. Uma mudinha de paciência, uma mudinha de tolerância e tal. Por quê? Porque isso vai ser o fruto, né? Vai se tornar o fruto, desculpe, da caridade, que é o resultado do crescimento dessas virtudes. E que é o espaço que nós temos para nos movimentar. E que a gente pode ir simplificando para o nosso entendimento. Quando eu me torno mais flexível, mais brando, sempre primeiro dentro do nosso lar, sempre primeiro com a família, a gente está dando passos em direção à caridade. Eu estou fazendo todas as outras virtudes se movimentarem. Quando a gente começa a fazer isso com aqueles que são mais próximos a nós, a gente começa a ter mais facilidade de fazer com os demais. Porque a visita sempre é melhor tratada do que quem é de casa. Não é verdade? A gente sempre trata melhor a visita do que quem mora com a gente. Então, na real, se eu, quando estou me esforçando, no momento de intimidade, onde todos nós somos nós mesmos, sem qualquer máscara, e eu caminho lentamente para a flexibilidade, a caridade, a bondade, a visita vai ser mais bem tratada ainda. Porque nós vamos fortalecer o íntimo, a célula, a família, o lar, e o reflexo vai ser na sociedade, que é o que todos nós queremos. Então, para a gente concluir, porque na questão 629, a gente lê que os Espíritos dizem que faz o bem aquele que tudo faz pelo bem de todos. Tudo faz pelo bem de todos. O que é um valor extremamente abrangente. É uma frase de altíssimo peso. Porque daí a gente já saiu da balança, já saiu da moedinha e procede bem aquele que tudo faz pelo bem de todos. Já é uma escala muito distante. E para a gente chegar lá, eu vou terminar com uma historinha. A historinha do mestre de obras. A gente já contou aqui em outras versões. Um empreiteiro tinha um grande mestre de obras que trabalhou com ele por 30 anos. E esse empreiteiro tinha muitos empregados, mas esse mestre de obras era muito fiel. Ele era um excelente mestre de obras. E ele já estava terminando, ia se aposentar a sua carreira, mas tinha tido ao lado do seu patrão empreitadas incríveis. Construíram prédios, bairros inteiros, muitas casas, muitas lojas, enfim, era um mestre de obras excepcional, tecnicamente, moralmente e muito amigo do seu empreiteiro, do seu patrão. E ele estava às vésperas, nos últimos meses para se aposentar, e o empreiteiro chegou e disse para ele: olha, aqui nesse belo terreno, nesse terreno maravilhoso, nessa colina inclinada, onde o sol bate ao entardecer, tu vai construir a tua última casa, que depois tu vai te aposentar e não vais mais trabalhar para mim. Então, deu o projeto para ele, e o mestre de obras, mãos à obra, foi fazer a última casa. Mas ele já estava cansado. Ele disse: por que ele não me aposentou 6 meses antes? Para que exigir de mim mais uma casa? Para que isso?
E aí ele resolveu fazer aquela casa de qualquer jeito. Aí ele usou material a menos, cimento a menos, botou ferro a menos, comprou a telha mais fininha que tinha, botou a tinta mais barata. E aí terminou a casa e chamou o empreiteiro. Concluí a casa, agora já posso me aposentar. E o empreiteiro disse para ele: que bom, meu amigo. Como sempre, eu tenho certeza que tu fizesses o teu trabalho de qualidade maravilhoso, como fizesses durante toda a vida que trabalhou comigo. Essa casa é o teu presente para a tua aposentadoria. Entregou a chave ao mestre de obras. Então é para a gente refletir nos valores que nós carregamos e o esforço que a gente faz para carregar esses valores até os últimos minutos dessa partida que nós chamamos de vida terrena. Que Jesus ilumine os nossos propósitos, para que a gente tenha sempre o esforço de fazer o bem para todos.